Vamos conhecer aqui agora duas funções importantíssimas da planilha, que são a independência financeira e o plano do milhão. Vamos começar aqui pela independência financeira. Na nossa planilha de independência financeira, conseguimos aqui calcular quando podemos nos aposentar e começar a viver de rendimentos. Para isso, deveremos preencher essas informações aqui. Aqui nós temos a aposentadoria do Carlos, idade de 30 anos, deseja se aposentar com 55 anos, uma taxa de juros aqui de 13%, mas ele também pode usar o histórico da carteira dele. Observe que será apresentado uma tela de alerta, perguntando se você tem certeza que deseja utilizar os dados da sua carteira. É aconselhável utilizar percentuais mais conservadores para planejamento de longo prazo. Então, clicamos aqui em OK. Será considerado aqui o histórico da sua carteira para a simulação da liberdade financeira. Aqui é a inflação, o valor investido que nós temos para a aposentadoria é de R$ 2.500, um aporte mensal de R$ 300, com uma retirada ao final de R$ 10.000 por mês, uma expectativa de vida de 85 mil. Veja bem, as informações que são fornecidas aqui são as informações que você deseja. Não necessariamente todas essas informações irão se conversar entre si, por isso temos a possibilidade de analisar a nossa aposentadoria com base nas nossas informações desejadas. Para isso temos aqui três opções, que é quanto vou receber mensalmente na aposentadoria, quando eu vou poder me aposentar e quanto eu preciso poupar por mês para me aposentar dentro das expectativas preenchidas na planilha. Então vamos começar aqui pelo primeiro, que é quanto vou receber mensalmente na aposentadoria. Observe que o campo retirada mensal ficou aqui um pouco apagado, pois esse item ele deixa de ser o que nós desejamos e passa a ser o calculado para a sua independência financeira. Então, nós temos aqui que com essas informações, aportando R$ 300 por mês, você poderá se aposentar aos 55 anos e viver até os 85, gastando R$ 6.173 por mês. Veja o gráfico de evolução patrimonial abaixo. Então, o próprio gráfico ele te mostra que nessa faixa laranja você passou aqui acumulando, isso aqui são investimentos reais, e a mágica dos juros ela aparece em toda essa área cinza, né? Então todos os seus investimentos eles compõem apenas essa pequena fatia, né? Com as informações desejadas, você irá se aposentar com R$ 6.173 e não com R$ 10.000, como o desejado. Entretanto, você pode também alterar nas opções. Então, considerando as informações aqui fornecidas, quando eu vou poder me aposentar. Então, observe que o campo retirada mensal já está ativo e a idade de aposentadoria que agora aparece aqui apagado, né? Então, com essas informações, considerando um aporte de R$ 300 por mês, você poderá se aposentar aos 59 anos, como está escrito aqui, e aí sim, tendo, em média, a retirada que você programou por mês, certo? E se mesmo assim eu desejar saber quanto eu devo poupar para me aposentar aos 55, com a retirada mensal de 10 mil, temos aqui a terceira opção. E aí sim, ele fala que com 300 não, mas que com R$ 487 você consegue atingir a sua liberdade financeira com 55 anos. Então, observe que essa programação ela pode ser mais arrojada também. Então, vamos colocar aqui 45 anos. Nesse caso, eu preciso poupar uma quantia maior de R$ 1.945, mas nada impede que você, tendo essa disponibilidade de investimento, em 15 anos você estará livre para viver a liberdade financeira. Então, estabelecidas as metas, temos aqui as opções de você corrigir pela inflação, ajustar os aportes conforme a inflação, evolução dos aportes também conforme a inflação,
E também quando começar, se você deseja consumir todo o seu patrimônio após a aposentadoria ou não. Então aqui nós temos aqui várias opções para que você possa explorar, brincar, né, simular, e aí sim, quando você tiver o seu plano definido, você clica aqui em lançar no plano de metas. Então clicamos aqui em lançar no plano de metas, aguardamos um momento e pronto. Toda a sua programação de aposentadoria foi lançada aqui e você poderá acompanhar conforme o passar dos meses. Iremos agora aqui voltar para a página inicial e iremos conhecer também a ferramenta Plano do Milhão. Nela, você poderá estabelecer metas financeiras para adquirir o primeiro milhão, comprar uma casa própria, fazer a viagem tão desejada. Então, aqui você deve preencher a sua meta alcançada. Vamos colocar aqui 1 milhão, já que é o nome da nossa meta aqui está 1 milhão, mas pode ser também, pode ser aqui minha primeira casa, meu primeiro carro importado, a viagem dos sonhos, né? Então, é livre aqui a meta de R$ 1 milhão. Quanto tempo atingir essa meta? 20 anos. O valor que eu quero investir, o valor que eu tenho investido atualmente para essa meta seriam aqui R$ 400, né? Com uma taxa de juros de 13% ao ano e a inflação de 5%, né? Aqui no gráfico a gente consegue ter justamente a explicação clara do que já foi dito na parte de liberdade financeira e de planejamento de aposentadoria. É o efeito do juros sobre juros, é quando a mágica realmente ela acontece. Então aqui nós temos que, com essa configuração, investindo R$ 1.000 por mês, em 20 anos você terá o seu primeiro milhão. Então vamos olhar aqui gráfico por gráfico para que a gente possa entender que durante 20 anos o que você investiu está representado aqui na cor laranja e a parte cinza representa justamente a evolução dos juros compostos, né? Então, se você reparar, os primeiros 5 anos de investimentos, aqui olhando no gráfico de distribuição de aportes e juros no patrimônio, durante os 5 primeiros anos, 73% do seu investimento foi aporte seu e apenas 27% foram juros. Mas quando isso chega a 20 anos, ocorre a inversão, onde 20% do seu valor foi realmente você que investiu e 76% foram juros compostos. Então essa é a mágica, né? Aqui nós temos uma tabela onde você consegue justamente entender esse poder, né? Então com o investimento aqui de R$ 1.000, aos 20 anos você consegue atingir a sua meta de 1 milhão. Mas você também pode atingir essa meta de 1 milhão antes, se você investir mais, né? E um pouco mais tarde se você investir menos. Então aqui nós temos aqui, com um investimento de R$ 480, você consegue atingir sua meta aqui entre 25 a 30 anos aqui. E se você investir mais, você com certeza atinge a meta antes dos 20 anos, certo? Então essa aqui é uma tabela para que você consiga entender a mágica dos juros compostos. A parte aqui destacada, né, é quando você já consegue atingir a meta desejada e dessa forma poder escolher a melhor estratégia para atingir a meta a ser alcançada. Então, aqui nós temos esse exemplo de 500 de 1 milhão, mas podemos também diminuir aqui a meta e entender que o mesmo acontece com qualquer valor que você preencher. A mágica do juros sobre juros é que vai fazer o seu dinheiro se multiplicar. Então aqui, estabelecendo a meta de 500 mil em 20 anos, tem que investir um valor aqui de R$ 500 mensais. Pode parecer muito tempo, mas quando você se programa e você assume isso como uma responsabilidade e um compromisso, você consegue transformar o futuro seu e da sua família, né? Então aqui a gente pode colocar aqui 10 anos e descobrir que com R$ 2.000 por mês eu já consigo atingir a meta de R$ 500.000, considerando um juros aqui extremamente conservador, né? Então a gente consegue aqui brincar
com a sua planilha e, com isso, estabelecer metas, que você consiga atingi-las com bastante comprometimento e responsabilidade. Então, tendo feito isso, vamos aqui definir que essa seria a nossa meta. Vou colocar aqui 1 milhão. Vamos lançar aqui no plano de metas. Perceba que a meta que acabamos de definir foi inserida com a meta anterior de aposentadoria do Carlos, onde você consegue ter uma organização por plano de metas, onde por blocos eles estão aqui devidamente separados, né? Aposentadoria do Carlos e aqui o meu primeiro milhão. E por data. Dessa forma você consegue ir acompanhando e realizando os aportes ao longo dos tempos, né? Então, aqui nós já temos 2 investimentos que se encontram pendentes de aportes, né? Esses 2 primeiros, que deveriam acontecer aqui no mês de março, e também a possibilidade de antecipar aportes futuros. Então, vamos aqui realizar um aporte da aposentadoria. Observe que ao clicar no campo de realizar o aporte, uma janela bem parecida com a de lançamentos nos é apresentada. E nela estão agora preenchidas as colunas número do plano e o plano de metas que anteriormente deixávamos em branco lá na tela de lançamentos. Então aqui nós temos tela para que você preencha os investimentos que correspondem àquele plano de metas. Então nós temos aqui um exemplo, né, de dois ativos aqui que já vem preenchido, mas que obviamente apenas para critério de preenchimento. Então aqui nós podemos colocar a quantidade, alterar os ativos, como já vimos no campo de lançamento. Tendo preenchido essas informações, podemos realizar o lançamento e automaticamente esse lançamento irá para a tela de meus lançamentos na sua planilha. Observe aqui que ele já aparece na sua planilha de forma semelhante aos investimentos já existentes. Só que agora, dessa vez, com as informações número do plano e plano já preenchidas. O mesmo agora, que já explicando para que funciona esses campos, você também pode realizar esses preenchimentos aqui de forma manual, que a sua planilha irá coletar essas informações e apresentá-las no campo de acompanhamento de metas, que veremos aqui agora. O próximo passo dessa aula estará disponível no próximo vídeo. Até lá!